E aí, pessoal da Loteca, estamos aí de novo. Loteca 1026, jogos da Copa. Isso aqui é a segunda parte, tá? Só vou comentar do 8 ao 14. No primeiro vídeo eu fiz do 1 ao 7º. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou falar um pouquinho aqui de novo, tá? Esses times da Europa, tá? Eles tiveram uma eliminatória, tá? Com vários times muito fracos, países que eu pelo menos alguns até desconhecia. A Rússia, por exemplo, deu WO para quem pegou a Rússia. E depois eles participam depois da Liga das Nações. Alguns países dão até mais prioridade para a Liga das Nações do que para a própria Copa. Tá, então aqui eu estou dando prioridade. Outra dica aqui, se você quiser fazer pontinhos, tá? Tem gente que se preocupa em fazer 10 pontos, 11 pontos na loteca. A minha dica aqui, joga tudo coluna 1 aqui, tá? Com talvez a Holanda aqui é favorita a coluna 2. Dois empatezinhos aqui, com certeza você vai fazer 10, 9, 10, 11 pontos. Eu não jogo assim, tá, gente? Eu jogo para ganhar. E para ganhar você tem que procurar ou a zebra ou a surpresa, tá? Tem que ser corajoso e arriscar. É isso aí, tá? Porque tu vê aí o cara lá de Minas, se eu não tô enganado, foi o Mineiro que ganhou, jogou no Avaí. Provavelmente se ele tivesse perdido, eu ia falar para ele assim, pô, mas tu é burro, né? Flamengo e Avaí, tu vai jogar no Avaí? Perdeu, jogou dinheiro fora. Mas tá aí, o cara ganhou sozinho, mais de 1 milhão, né? Não dá para ir só em favorito não, tá, gente? Acabou esse negócio de favorito, tá? Os times hoje em dia não dá para manter mais time mais fraco, principalmente em Copa, tá bom? Então aqui, meu jogo aqui, tamo lá, vai. Jogo 8. França e Austrália. A França nas eliminatórias estava no grupo D, primeiro lugar, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Mas olha só, ganhou de 2-0 da Finlândia, que não está na Copa, fez 8-0 no Cazaquistão e depois fez 2-0 na Finlândia. Como é que você vai avaliar a França assim, né? Aí tem a Liga, ela tá na Liga A, da Liga das Nações, tá no grupo 1, tá em terceiro lugar, tá? Detalhe, são 4 times. 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. A França perdeu para a Dinamarca, que está na Copa, por 2-0. Ganhou da Áustria de 2-0, que não está na Copa. E perdeu para a Croácia de 1-0, que está na Copa. Essa é a avaliação que eu estou vendo aqui, tá? Pega a Austrália. A Austrália estava nas eliminatórias asiáticas, estava no grupo B, ficou em terceiro lugar. De terceiro lugar foi para a repescagem, mas nas eliminatórias fez 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. A Austrália perdeu para a Arábia de 1-0, que está na Copa, perdeu para o Japão de 2-0, que está na Copa, e empatou de 2-2 com o Oman, que não está na Copa. Aí em terceiro lugar ela foi para a repescagem em jogo único, pegou os Emirados Árabes e ganhou de 2-1. Passou por uma segunda repescagem, empatou de 0-0 com o Peru e se classificou nos pênaltis. Aqui a Austrália é bem fraca, tá? A França também não está muito bem, mas é a favorita, tá? A França é a França, né? Então aqui eu tô indo de seco, tá? Eu acho difícil um empatezinho aqui, tá? Mas é uma surpresa, tá? Eu tô indo de seco na França. Jogo 9, Alemanha e Japão. A Alemanha nas eliminatórias estava no grupo J, ficou em primeiro lugar, 10 jogos, 9 vitórias e uma derrota. A chave da Alemanha, Macedônia, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Nem sabia conhecer esse país aí, mas tudo bem. Nessa chave só a Alemanha foi para a Copa. A Macedônia na repescagem perdeu de 2-0 para Portugal. Aí na Liga A, grupo 3, na Liga das Nações, está em terceiro lugar de 4 times, são 6 jogos. Não ganhou nenhum, 3 empates e 3 derrotas. Empatou com a Inglaterra 3-3, perdeu para a Hungria de 1-0 e ganhou da Itália de 5-2, que também não está na Copa. Mas é a Alemanha, né? O Japão, nas eliminatórias asiáticas, na primeira fase, ficou em primeiro lugar, 8 jogos, com 8 vitórias. Passou para a segunda fase, pelo grupo B, ficou em segundo lugar, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Japão ganhou do Vietnã de 1-0, ganhou da Austrália 2-0, ganhou da Arábia de 2-0 e ganhou da China de 2-0. Ou seja, o Japão tá bem. Mas contra a Alemanha, aqui o Japão pode ganhar o jogo? Pode. Pode dar uma mega zebra aqui. O empate vai ser uma surpresa, mas a Alemanha é favorita. Eu tenho que escolher alguns secos. Não escolhi a Alemanha não. Eu acho que o Japão pode sim segurar a Alemanha no empate, tá? Então aqui eu estou indo de Alemanha e empate.
Vamos para outro jogo aqui, jogo 10. Jogo 10, Espanha e Costa Rica. A Espanha estava no grupo B, nas eliminatórias, 8 jogos. 6 vitórias, um empate e uma derrota. A Espanha ganhou da Suécia de 1-0. Ganhou da Grécia de 1-0. Ganhou de Kosovo de 2-0. E ganhou da Geórgia de 4-0. Ou seja, ninguém que está na Copa. Aí agora na Liga das Nações, tá na Liga A, no grupo 2, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. A Espanha ganhou de Portugal de 1-0, perdeu para a Suíça de 2-1, ganhou da República Tcheca de 2-0 e ganhou da Suíça novamente, aí ganhou da Suíça de 1-0. Pega a Costa Rica. A Costa Rica se classificou na última repescagem, ganhando de 1-0 da Nova Zelândia, mas antes das eliminatórias da América do Norte e Central, ficou em 4º lugar. Por isso foi para a repescagem. 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A Costa Rica ganhou dos Estados Unidos 2-0, ganhou de El Salvador 2-1, ganhou do Canadá de 1-0, ganhou da Jamaica de 1-0 e empatou com o México 0-0. Costa Rica sempre é um time que gosta de dar um trabalho. Se fosse um outro país aqui contra a Costa Rica, talvez eu também jogasse no empate, mas a Espanha, para mim, é uma das favoritas até a ser campeã do mundo. Então eu estou indo de seco na Espanha aqui, tá? Jogo 11, Bélgica e Canadá. A Bélgica nas eliminatórias estava no grupo E, ficou em primeiro, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Mas veja os times com quem a Bélgica ganhou, tá? Fez 3-1 na Estônia, 1-1 com o País de Gales, 1-0 em Belarus, 3-0 na República Tcheca. Pega o Canadá, nas eliminatórias da América do Norte e Central, ficou em primeiro, 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Canadá perdeu para o Panamá de 1-0, ganhou da Jamaica de 4-0, perdeu para Costa Rica de 1-0, ganhou de El Salvador de 2-0, ganhou dos Estados Unidos de 2-0 e ganhou do México 2-1. Veja aqui o Canadá, um time médio, tá? Vai brigar pelos empates. Aqui um empate é bem provável também, viu, meu? Não acredito na vitória do Canadá, não, mas o empate aqui é bem provável, mas eu tenho que escolher seco aqui. Eu gosto muito do time da Bélgica. Tô indo seco. No jogo 12, Suíça e Camarões. A Suíça nas eliminatórias estava no grupo C, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. Mas só vamos ver os jogos da Suíça aqui nas eliminatórias. Ganhou da Bulgária de 4-0, que não está na Copa. Empatou com a Itália de 1-1, que não está na Copa. Fez 4-0 na Lituânia, que não está na Copa. E fez 2-0 na Irlanda, que não está na Copa. Está na Liga A, na Liga das Nações. No grupo 2, terceira colocada entre 4 times. 6 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. Ganhou de 2-1 da República Tcheca. Ganhou de 2-1 da Espanha e ganhou de 1-0 de Portugal. Veja aqui a Suíça uma pequena favorita nessa primeira fase aqui também para passar para a próxima fase. Pega os Camarões nas eliminatórias da África, estava no grupo D, ficou em primeiro lugar. Ganhou da Costa do Marfim de 1-0, ganhou de Malawi 4-0 e ganhou de Moçambique de 1-0. Passou para outra fase, enfrentou a Argélia, jogo de ida e volta. Perdeu o primeiro jogo para a Argélia de 1-0 e ganhou o segundo jogo de 2-1, por isso se classificou para a Copa. Jogo perigoso, Camarões é um time que corre muito, né? O pessoal da África não são muito bom de bola, mas o que corre esse pessoal é brincadeira, né? Aqui eu tô indo de Suíça, mas não vou descartar o empate não, tá? Podendo dar uma zebra aqui também, hein? Camarões pode ser uma pequena surpresa aqui, uma zebra se passar aqui pela Suíça. Pode dar trabalho nos outros 2 jogos. Jogo 13, Uruguai e Coreia do Sul, jogo para triplo, tá? Pode dar qualquer coisa aqui. O Uruguai nas eliminatórias ficou em terceiro, atrás de Brasil e Argentina, 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Ganhou do Chile de 2-0, ganhou do Peru de 1-0, ganhou da Venezuela de 4-1, ganhou do Paraguai de 1-0, perdeu para a Bolívia de 3-0 e perdeu para a Argentina de 1-0. A Coreia do Sul nas eliminatórias asiáticas, na primeira fase, estava no grupo H, ficou em primeiro lugar. 6 jogos, 5 vitórias e um empate.
passou para a segunda fase, foi para o grupo A, ficou em segundo. 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. A Coreia perdeu para os Emirados Árabes de 1-0, depois ganhou do Iraque de 2-0, ganhou da Síria de 2-0, ganhou do Líbano de 1-0 e ganhou do Iraque de 3-0. Isso aqui é um jogo para triplo, mas eu vou te falar de antemão aqui que o Uruguai também nas outras Copas adora um 0-0, 1-1 e 2-2, tá? A Coreia do Sul não é um time fraco, tem bastante jogador na Europa jogando lá. É um jogo perigoso para tripla aqui, tá? Não acho que vai ser uma zebra se a Coreia do Sul ganhar, não. Eu estou acreditando um pouquinho aqui mais no empate. Mas assustado com esse jogo, que isso aqui é o jogo que mais me preocupa. Jogo 14, Portugal e Gana. Portugal, nas eliminatórias da Europa, estava no grupo A, ficou em segundo, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Perdeu para a Sérvia de 2-1, empatou com a Irlanda 0-0 e ganhou de Luxemburgo 5-0. Aí o Portugal foi para a repescagem, na primeira passou pela Turquia de 3-1, depois outra repescagem e ganhou da Macedônia de 2-0. Na Liga das Nações, está na Liga A, no grupo 2, está em segundo lugar, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Perdeu para a Espanha de 1-0, ganhou da República Tcheca de 4-0 e perdeu para a Suíça de 1-0. Pega a Gana. Nas eliminatórias da África estava no grupo G, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Gana ganhou da África do Sul de 1-0, empatou com a Etiópia 1-1 e ganhou de Zimbábue de 1-0. Passou para outra fase, pegou a Nigéria, jogo de ida e volta, empatou o primeiro jogo com a Nigéria 0-0 e empatou o segundo jogo de 1-1 e se classificou para a Copa. Acho que Portugal é favorito, mas não vi os últimos jogos de Portugal ele vir bem não. Então aqui eu estou apostando até no empatezinho aqui também, tá? Esse aqui é o meu jogo de 8-14, tem outro vídeo do jogo do 1-7, tá bom? De novo aí, para quem quiser fazer 10, 11 pontos e ficar feliz, tá aí, joga tudo coluna 1, menos no jogo 3, pode colocar aí Holanda, e com certeza vai fazer 10, 11 pontos. Não tô aqui para isso, tô atrás da zebra e da surpresa para ganhar dinheiro, tá? Fazer que nem o pessoal de Minas lá que apostou no Avaí. Eu achei loucura, mas o cara sabia o que estava fazendo. Tá bom? Boa sorte para todo mundo aí e até a próxima.